Retornando então, pessoal, agora para a parte 2 da aula 4, a união hipostática e os estados de Cristo. Muito bem. Então, agora vamos iniciar a respeito falando sobre os estados de Cristo. Vejam aí, são dois os estados de Cristo: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Também é importante nós conhecermos esses dois estados. Então, vejam lá. Primeiro, a humilhação. O estado de humilhação de Jesus começou na encarnação, ou seja, sua concepção e nascimento. Ele assumiu uma natureza humana em semelhança de carne pecaminosa. Então, olha aí o que nós temos, essa questão, então, da humilhação, né? Então, o estado de humilhação de Jesus começa, né? O início, o primeiro estágio é na sua encarnação, ou seja, na concepção, no seu nascimento. Ele nasce, então, como um ser humano qualquer, porém a sua geração no ventre de Maria não foi igual à nossa concepção, né? Ele assumiu uma natureza humana, 100% humana, repito, em semelhança de carne pecaminosa. Então, nós temos aí a humilhação de Jesus. No item B, ao assumir a natureza humana, tornou-se um servo sob a lei, ou seja, Cristo, não é? Ele está sujeito à lei, conforme Gálatas 4:4. E não somente sujeito à lei, não somente ele se sujeitou à lei, mas Jesus cumpriu 100% da lei, né? Ele a cumpriu perfeitamente durante o seu ministério terreno, conforme Mateus 5:17, Romanos 5:19, até mesmo o batismo de Jesus, porque quando ele está ali na praia e João Batista o vê, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se aproxima e ele se coloca em submissão ao profeta João Batista para ser batizado. E João Batista vai questioná-lo, vai falar: não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse o seguinte, que ele precisaria ser batizado para cumprir toda a lei. Então, ele assume a natureza humana, ele torna-se um servo da lei, ele está em obediência à lei estabelecida por Deus, e ele cumpre perfeitamente a lei durante o seu ministério. Na verdade, o único ser humano na face da terra que cumpriu 100% da lei foi o próprio Senhor Jesus. Ok? Então, como homem, como 100% homem, Jesus cumpriu a lei. Aqui nós temos um outro problema, porque nós costumamos dizer: não, Jesus, aqui agora a gente fala que quem gerou o poder em Jesus para cumprir a lei foi a natureza divina. Mas não, ele cumpre a lei conforme os preceitos da lei como homem e não como Deus. Importante nós entendermos isso, tá? Então, apesar das duas naturezas estarem operando em Cristo, ele está agora cumprindo a lei debaixo da natureza humana. Entretanto, repito, as duas naturezas são inseparáveis. Aí no item C, vejam só, a respeito da humilhação de Cristo ainda. Como homem, Jesus Cristo sofreu durante toda a sua vida sobre a terra, humilhação total, desde o nascimento até a sua morte, como nós vamos ver. Ele experimentou a ação de Satanás, então ele se submeteu a essa ação, ele não se submeteu ao diabo, pelo contrário, ele venceu o diabo, ok? Mas ele experimentou os ataques, as tentações que o diabo levantou contra ele, assim como nós também enfrentamos as tentações. Então, ele experimentou essa ação de Satanás e também enfrentou a ação e o ódio de seus próximos, ou seja,
daqueles que estavam mais próximos dele, pessoas que odiaram, principalmente os fariseus, os judaizantes, que não entenderam e não enxergaram as profecias que mostravam Jesus como o Messias. Então, ele sofreu o ódio dessas pessoas, né? Conforme relatado em João capítulo 8 e também em João capítulo 11, de 45 a 54. No entender, ainda falando da humilhação, né? Então, como homem, Jesus Cristo experimentou os sofrimentos ordinários da humanidade. Olha só, aqui, então, quando se fala de humilhação, nós estamos vendo a natureza humana de Jesus sendo esmagada, sendo triturada, sendo humilhada, passando, então, pela ignomínia. Essa palavra refere-se à vergonha, ao vexame de ser humilhado pelos homens. Então, como homem, Jesus Cristo experimentou os sofrimentos. Ele cansou-se, João 4, 6, sentiu fome, Mateus 4, 2, teve sede, João 19, de 19 a 28, foi abandonado, Mateus 26, 56. Então, Jesus era homem de dores e que sabe o que padecer. Foi profetizado, então, por Isaías, lá no capítulo 53, versículo 3, 720 anos antes da vinda de Cristo. Então, Jesus foi homem de dores. Então, aqui nós temos, na humilhação, a natureza humana de Jesus sofrendo, então, toda a tortura, todas as adversidades, todos os sofrimentos, como qualquer outro ser humano, entretanto, com uma intensidade muito maior do que os seres humanos como nós suportamos. Então, Jesus foi tentado e ele sofreu e ele padeceu além da conta. Foi exatamente o que Isaías profetizou, então. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, Jesus foi humilhado como ser humano, como homem. Na letra E, durante o seu ministério na terra, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Interessante isso, né? Porque a nossa tendência é pensar, Jesus sendo Deus, como que ele precisa aprender pela obediência? Mas, repito novamente, nós temos a natureza humana de Jesus sendo moldada pelo Pai, sendo trabalhada pelo Pai, para que ele, então, cumprisse a sua obra expiatória na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário como nosso substituto para nos salvar. Então, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está em Hebreus 5:8. Fazendo assim como Salvador compassivo. Fazendo-se assim um Salvador compassivo, um Salvador de todos aqueles que creem nele. Então, em Hebreus 2:18, 4:15, nós temos isso. Tornou-se pecado para os eleitos. 2 Coríntios 5:21, sofrendo a maldição da lei no lugar dos eleitos. Gálatas 3:13. Então, vejam, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário só foi possível por causa da sua natureza humana. Não teria sentido Deus, Pai, na sua natureza divina, cumprir o papel de ser humano para se autossacrificar por nós. Por isso que Jesus, então, na sua dupla natureza, natureza humana e natureza divina, vem e cumpre os propósitos do Pai para estabelecer, então, a salvação dos seus eleitos. Na letra F, a morte foi o estado final da humilhação de Cristo. Então, aqui nós temos o estado final. Então, nós temos o nascimento, nós temos, então, o desenvolvimento do seu ministério, tá? Então, desde o nascimento e todo o seu ministério na face da terra,
durante aquele período de 3 anos e meio em que ele cumpre o seu ministério, e ele vai, então, culminar a sua humilhação com a morte. Então, a morte foi o estado final da humilhação de Cristo, o sofrimento completo na cruz do Calvário, conforme relatado ali em João 19:30, em que Jesus vai usar a palavra grega, que no grego é a palavra tetelestai, que significa está consumado. É como Jesus estivesse dizendo para o Pai. Tá? Agora, Jesus humano, morrendo na cruz, né? Eu repito, não desprovido da natureza divina, não houve uma separação da morte, da natureza humana para a natureza divina na morte. Importante nós entendermos que quem morreu na cruz do Calvário, repito, foi o Cristo divino, ok? Então, naquele momento da sua morte, ele vai proclamar, ele vai declarar essa palavra, tetelestai, tá? Que significa, olha, está carimbado, está consumado. Então, o escrito de dívida que eles, Jesus dizendo para o Pai, que eles, os seus filhos, tinham contra ti, a partir desse momento, aquelas dívidas foram quitadas por mim ao morrer na cruz do Calvário. Então, nós temos esse sofrimento completo de Jesus, culminando então com a sua morte. Então, nascimento, humilhação no seu nascimento, a forma do seu nascimento, a manjedoura, a pobreza, depois o desenvolvimento do seu ministério, foi de pleno sofrimento, foi tentado, ele foi humilhado, e culminando então com a sua morte sacrificial na cruz do Calvário, ele fazendo-se pecado em nosso lugar, morrendo por nós, sendo plenamente humilhado. Na letra G aí, veja só, vale ressaltar que o mito de que Jesus Cristo desceu ao limbus patrum para libertar os prisioneiros não tem suporte bíblico. O que significa isso? O que vem a ser esse limbus patrum, né? É um dogma da Igreja Católica, não é? Que é o lugar provisório para onde vão os justos do Antigo Testamento. Então, tem aquela crença católica, né? De que Jesus desceu a esses lugares aí, chamado de limbus patrum, no latim, para libertar os prisioneiros. Os prisioneiros, no caso, seriam aqueles santos do Antigo Testamento. Isso é um dogma, ou seja, a Igreja Católica crê nisso. Entretanto, esse mito, na verdade, ele não tem nenhuma base bíblica, nenhum significado teológico, biblicamente falando. Muito bem, agora nós já vimos a humilhação, que Jesus foi humilhado, desde o seu nascimento até a sua morte. Agora, continuando falando sobre os estados de Cristo, nós vamos ver a respeito da sua exaltação. Então, o primeiro estado foi a humilhação, e o segundo estado agora é a exaltação. Veja que o plano perfeito de Deus, ele se realiza através da morte de Jesus, do cumprimento do seu ministério. Aqui nós temos, então, uma outra parte da cristologia, que fala da obra. Até agora nós falamos da pessoa de Cristo, quem é Cristo, e continuamos falando, né, a respeito da pessoa, mas quando nós falamos, então, da sua humilhação, nós estamos falando da obra de Jesus, o que ele realizou, o que ele passou, como sendo ser humano, 100% humano, sendo 100% Deus, mesmo assim ele foi humilhado. Agora o Pai vai exaltar a Jesus. Então, a questão da exaltação de Cristo. Então, a primeira fase da exaltação vai ocorrer
na ressurreição. Então, essa é a primeira fase. Então, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. Agora, inicia-se o processo da exaltação. E a primeira fase, o primeiro acontecimento que mostra que Deus o exaltaria, que o Pai o exaltaria, é exatamente a sua ressurreição. Então, veja lá, Cristo foi exaltado na sua ressurreição, não tendo visto corrupção na morte, porque ele era isento de pecado, pela qual não era possível que fosse retido pela morte. E tendo o mesmo corpo em que sofrera, com suas propriedades essenciais. Nesse ponto, Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, conforme Paulo relata ali, Romanos, capítulo 1, versículo 4. Então, o que nós vamos ter? A ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele não poderia ser retido pela morte. A sepultura não teve poder sobre ele. A ressurreição demonstra, então, o poder operando, né? O Filho de Deus em poder, por isso que ele foi declarado o Filho de Deus em poder após a ressurreição. Então, nós já temos aqui Deus o exaltando sobremaneira, Deus, então, levantando Jesus dos mortos, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em Jesus, gerando a sua ressurreição. Veja, o Espírito Santo agiu na geração de Jesus no ventre da Maria. E o Espírito Santo esteve com Jesus durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sempre presente com Cristo para realizar a obra do Pai. Então, nós temos a Trindade operando, o Pai decretando aquilo que ele queria, que ele almejava, que era a salvação de um povo, o Filho, que é Jesus, executando esse plano divino, e o Espírito Santo convencendo, então, o pecador da obra redentora, né? Então, Jesus foi declarado Filho de Deus após a ressurreição, porque a morte não teve poder para retê-lo. Ainda com relação à primeira fase, na ressurreição, o Pai restituiu plenamente o Filho, está em Atos 17:31, como Senhor tanto dos mortos como de vivos, Romanos 14:9, e Cristo sendo cabeça da igreja, Efésios 1, de 20 a 23. Então, o que Deus estabelece agora? Deus restitui a Cristo a posição que ele sempre deveria estar, não é? Então, vai restituir plenamente a seu Filho como Senhor, tanto de mortos como de vivos, ou seja, Jesus pode ressuscitar um morto, Jesus pode transformar um vivo, ou seja, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, por isso ele é Senhor. Ele é Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, quem realizou esse plano de exaltação do Filho é o próprio Pai. Item C da exaltação, né? A vitória de Cristo foi proclamada a todo mundo. Então, a sua ressurreição vem e opera nesse sentido, né? Jesus tendo vitória sobre a morte. A morte e o pecado tinham sido derrotados. Você encontra em 2 Timóteo 1:10, Hebreus 2:14. A justiça divina tinha sido satisfeita completamente, Romanos 8:34. Então, a justiça divina, ela veio sobre Jesus e ela operou em Jesus. Toda a ira de Deus contra o pecado foi
lançada sobre Cristo. Por isso Jesus se tornou pecador, se tornou pecado em nosso lugar, mesmo sem nenhum pecado pertencente a ele. Ele assumiu todos os nossos pecados e foi à cruz para morrer, para nos libertar dos nossos pecados. Então, essa obra de Jesus, essa obra expiatória de Jesus, como sendo o nosso substituto legal, satisfaz plenamente a justiça divina. Então, é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, 34, que nós fomos justificados por Cristo, a obra dele foi suficiente para Deus, então, aceitar, então, a nossa justificação. Então, a vitória de Cristo foi proclamada e a morte, então, foi derrotada. A segunda fase da exaltação agora, né? Vejam lá, a segunda fase do estado de exaltação de Cristo é a ascensão. Então, nós temos o quê? A ressurreição, e a próxima fase, na sequência, é a sua ascensão. O que nós temos, então, relatados na Bíblia? Que durante 40 dias após a ressurreição, Jesus esteve com seus discípulos, inclusive comendo com eles, tá? Vejam, antes da ressurreição, Jesus era 100% humano e 100% divino. Após a ressurreição, ele continua sendo 100% humano e 100% divino. Mas vejam, a humanidade de Jesus após a ressurreição era com um corpo glorificado, ok? Então, após a ressurreição, Jesus após a ressurreição, Jesus vai ter como corpo, na verdade, um corpo glorificado. Assim como nós, após a morte e quando formos ressuscitados no último dia, os nossos corpos, então, serão corpos glorificados. Então, após a ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorificado. Muito bem. Então, vejam, nós temos a ressurreição, agora nós temos Jesus vivendo ali com os seus discípulos durante 40 dias, inclusive, como eu disse, se alimentando, comendo com eles, tá? Jesus com o corpo glorificado, tendo então uma relação pessoal com os seus discípulos, ok? Porém, a condição de corpo glorificado era totalmente diferente do corpo corruptível, não glorificado. Porque tanto é que os discípulos, após a morte de Jesus, lá no domingo, estavam ainda reunidos, temerosos, e de repente Jesus aparece para eles e diz: paz seja convosco. Ou seja, Jesus apareceu. Jesus, após a ressurreição, com o corpo glorificado, ele não estava mais limitado à matéria, ele não precisava abrir a porta de uma sala para entrar, ele simplesmente aparecia. Essa é uma propriedade somente dos corpos glorificados. Então, ele fica 40 dias com seus discípulos, vai dar aquela ordem para que eles possam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias após a sua ascensão, desce o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Então, ele é elevado até o Pai, conforme Lucas relata, no capítulo 24, de 50 a 53, e Lucas também relata isso em Atos 1, de 1 a 11. Isso é a elevação, é a ascensão de Jesus da terra para os céus, na presença do Pai. Ali ele tomou o seu lugar de direito, ali onde? No céu, à destra de Deus, conforme Atos 2, 29 a 36, Efésios 1, de 20 a 22 e Hebreus 1, 3. Então, Jesus é assunto aos céus, é a ascensão de Jesus, e nos céus ele está à direita do Pai,
e de lá ele intercede por nós, aguardando o momento da sua segunda vinda para vir arrebatar, então, a sua igreja. Então, a segunda fase da exaltação é a ascensão. Então, ressurreição, primeira fase, ascensão, segunda fase. E a fase final, ou a terceira fase, é o estado de exaltação de Cristo. Essa fase, essa terceira fase, ou fase final, ela é futura, que ocorrerá na segunda vinda. De acordo com o Catecismo Maior, na pergunta 56, nós temos um relato, né? Só que eu não coloquei aqui, mas ali vai falar o seguinte, que Jesus, na sua segunda vinda, descerá em glória, ele voltará em glória. É aquilo que está escrito no Sermão do Monte, que nós estudamos na disciplina de escatologia, que fala então que Jesus virá com poder e grande glória. Então, aí, quando isso ocorrer, que isso é futuro, tá? Porque Jesus não voltou ainda, então, nessa fase final da sua exaltação, ele descerá com grande glória e arrebatará a sua igreja. Então, é a segunda vinda de Jesus e é a fase final, então, da sua glorificação, da sua exaltação, melhor, quando então estará levando a sua igreja, arrebatando a sua igreja, e a palavra de Deus diz que a partir daquele momento nós viveremos eternamente com ele. Então, esse é o plano de Deus. Então, na humilhação de Cristo, nascimento, vida e morte, e na sua exaltação, ressurreição, ascensão e a segunda vinda. Ok, pessoal? Assim nós encerramos mais uma aula e voltaremos na semana que vem, dando continuidade a esse assunto fundamental para que nós possamos crescer mais e mais.